Funciona? Boa, obrigada. Bom, gente, então, ó, planilha de orçamento e cronograma fazem parte dos documentos técnicos que vocês precisam encaminhar. O FEIDRO, ele tem modelo específico de planilha e cronograma, tá? Está disponível lá no site do FEIDRO. Não utilizem outros modelos, vocês precisam usar os modelos do FEIDRO, tá? Então, no site do Sinfeidro, vocês conseguem baixar lá, além do manual, todos os outros anexos e os modelos de planilha e de cronograma físico-financeiro. Então, o FEIDRO ele estabelece duas formas de vocês orçarem os projetos. Através de planilhas de referência, que a gente tem hoje aí alguns exemplos. DERSA, Caixa, CIURB, Sabesp, SINAP, que elas estão descritas no anexo 10 do manual do FEIDRO, tá? Em geral, essas planilhas, elas são voltadas bastante para a obra, né? E Sabesp, acho que da CIURB, também tem alguma parte de mão de obra, né? Mas, em geral, elas são mais utilizadas em obras. Então, quando vocês não acharem algum item nessas tabelas de referência, vocês podem fazer pesquisa, podem não, devem fazer pesquisa de mercado com, no mínimo, 3 fornecedores, tá? Então, eu trouxe aqui, então esse aqui é o anexo 10, que tem as tabelas de referência. E para projeto de restauração ecológica, vocês não vão achar as informações dentro dessas tabelas de referência, né? Muito dificilmente vocês vão achar alguma informação aí. Então, a gente trouxe um exemplo de planilha de orçamento e cronograma para vocês fazerem. Lari, vê se colocando a planilha direto no Excel, se fica um pouco maior a visualização, por favor. Não muito, né? Bota um zoom aí, vamos ver se... Vamos tentar assim. Então, o que a gente trouxe como um exemplo, tá? Para um projeto de restauração ecológica, que vocês podem solicitar não só para uma área, pode ser que sejam 2 propriedades, pode ser 3 propriedades, vai depender do projeto de vocês. Então, a gente separou um exemplo com 2 propriedades, tá? Então, dentro da planilha de orçamento, que vocês vão colocar lá, item 1. Põe um pouquinho para a esquerda, Lari, por favor. Então, item 1, que seria, a gente sugere aqui 4 etapas, né, do projeto, assim, na parte de restauração, mais a questão da capacitação, né, da mobilização ali junto aos proprietários. Então, a gente separou ali uma pré-implantação, aí vocês podem subdividir como propriedade X e a propriedade Y, tá? Placa de obra, que é importante, então vocês precisam colocar, o manual do FEIDRO também estabelece um modelo, qualquer intervenção estrutural, é obrigatória a instalação de placa de obra, a placa precisa ter uma especificação de tamanho, ela precisa ter o logo do comitê, o logo do governo do estado, isso tudo está lá no manual, tem um anexo específico com essas orientações, tá? Então, a previsão de placa para as 2 propriedades, a implantação, a manutenção dessa área, o monitoramento, desce um pouquinho, Lari, a etapa 5. E a etapa 6, eu chamei ali de boas práticas junto aos proprietários, tá? É um exemplo aqui para vocês. Então, dentro do projeto executivo de cada área que vocês vão detalhar, vocês vão detalhar essas etapas. E o modelo que a gente vai estar disponibilizando para vocês, vocês vão ver que vão estar com essas principais etapas aí, né? A pré-implantação, a implantação, a manutenção, o monitoramento, que tem que ser no mínimo 3 anos, e a gente está recomendando aí, né, essa parte de educação ambiental, de boas práticas com os proprietários. Então, o que vocês fazem? Pegam o projeto executivo e manda para as empresas, né, para solicitar o orçamento. E aí elas vão dar o orçamento para vocês por etapa de implantação do projeto. E aí, vocês vão pegar a média de 3 empresas. Então, a empresa X cobrou tal valor, a gente vai fazer uma média das 3 empresas e colocar aí no valor FEIDRO a média desses 3 valores apresentados pelas empresas, tá? Por quê? Porque não tem o detalhamento desses valores nessas tabelas de referência. Então, vocês vão fazer uma pesquisa de mercado com 3 fornecedores. Existem várias empresas no mercado que fazem a restauração. E ali na referência de preço, você vai colocar o orçamento, que ali seria uma tabela, né? E no código de referência, repete o orçamento.
No caso da placa de obra, por exemplo, eu coloquei ali Sinap, esse código é só um exemplo, tá? Eu não verifiquei, mas tem algumas tabelas que ela tem valor de referência para a placa de obra. Vocês podem usar, porque você não vai cotar com uma empresa o valor da placa de obra, né? Aí você usa a tabela de referência, tá? Então, eu trouxe aí valores fictícios. Então, para pré-implantação, 10 mil para a unidade, para a propriedade X, 10 mil para a propriedade Y, a placa de obra é R$ 1.000 cada uma. E aí vocês vão dizer quanto que o FEIDRO vai pagar de cada um desses itens e quanto vai ser contrapartida do tomador, tá? Nesse exemplo, o valor total do projeto está em 522 mil. Desce um pouco, Lari. Então, vocês vão ver que o valor total do projeto está em 522 mil. Eu simulei um projeto de sociedade civil que tem que apresentar, no mínimo, 2% de contrapartida, tá? Então, ele tem que apresentar aí 10 mil e alguma coisa, eu coloquei aí 12 mil. Por quê? A gente recomenda que vocês não apliquem os 2%, os 5%, 10%, não importa, a contrapartida em todos os itens da planilha de orçamento. Luiz, pode até me corrigir se eu estiver errado, Luiz, a experiência de vocês, mas assim, por quê? A contrapartida, você vai ter que, de cada valor, de cada item, você vai ter que comprovar o que você pagou com valor FEIDRO, o que você pagou com valor da contrapartida. Imagina você colocando contrapartida para todos os itens da planilha de orçamento. Então, se você vai pagar uma nota para a empresa de 10 mil, aí você vai ter que dizer 10 mil, aí você tem que apresentar o comprovante de pagamento. 10 mil, eu paguei, não, 10 não, no caso, eu paguei, sei lá, 9 mil com dinheiro do FEIDRO e R$ 1.000 foi com dinheiro da contrapartida. É um saco para prestar conta desse jeito, gente. Então, selecionem alguns itens que aí a prefeitura vai pagar inteiro. Então, eu coloquei como exemplo aí, a prefeitura ela vai pagar a placa de obra. Então, a placa de obra vai ser inteira custeada com o valor da contrapartida. Entende? Porque senão, para todas as notas que a empresa apresentar, que vocês comprovarem, você tem que dividir o pagamento. 9 mil do FEIDRO e R$ 1.000 da contrapartida. Isso na prestação de contas dá um trabalho danado, né, Luiz? Então, escolham, né, determinados itens para vocês custearem dentro do que o FEIDRO permite lá, né? Se for do executor, se for do valor a ser contratado, vocês podem pagar qualquer coisa, né? Só quando ela é não financeira que tem itens lá que vocês podem mensurar como contrapartida, né? Mas sendo o valor que vai ser pago para o executor, vocês podem colocar em qualquer item. Então, eu separei, ó, eu selecionei 3 itens ali, que é as 2 placas de obra e a primeira etapa da propriedade X ali, da pré-implantação, que deu o meu valor mínimo de 2% de contrapartida que precisa apresentar dentro do projeto. Então, o valor total do projeto ele é 522 mil, sendo que o FEIDRO vai financiar 510 e o tomador vai entrar com R$ 12 mil de contrapartida. Quando for prestar contas, então, na primeira etapa lá, provavelmente a primeira etapa, eu vou entrar no cronograma físico-financeiro, provavelmente a primeira etapa vai estar a pré-implantação e a placa de obra. Aí o que vocês vão dizer, vão ter que comprovar R$ 12 mil de contrapartida, referente às placas e à primeira etapa ali, e 10 mil que é do FEIDRO, que vai pagar o valor da pré-implantação. É um exemplo, tá? Então, o que é importante? Na planilha de orçamento, vocês vão colocar as etapas principais do projeto e detalhar os custos para cada etapa. Então, eu coloquei lá, item 1, pré-implantação. Aí, 1.1, propriedade X, 1.2, propriedade Y. Item etapa 2, placa de obra. 2.1, propriedade X, 2.2, propriedade Y. Isso é um exemplo para projeto de restauração ecológica. Se fosse lá o projeto de coleta seletiva, mesma coisa, você vai colocar fase inicial da obra, você vai detalhar todos os custos. Aí, quando essas obras tem muito mais, né? Tem fase de terraplanagem de terreno, fase de hidráulica, fase de marcenaria, de pintura, de elétrica, enfim, você tem uma série de coisas. Mas aqui fica um pouco mais simples. Então, vocês pegam o projeto executivo, que ele vai estar lá detalhadas as etapas, pede orçamento para as empresas, faz a média dos 3 valores e coloca na planilha de orçamento. O que o Luiz, a equipe do consórcio, vai verificar? Se o valor que vocês estão pedindo está compatível com o mercado, né?
E, óbvio, vocês têm que pedir o mesmo documento, o mesmo projeto executivo para as 3 empresas, para você orçar banana com banana e não comparar laranja com banana, né? Já aconteceu também do tomador, a gente vê que na hora que você pega os orçamentos das empresas, você percebe que o tomador mandou um documento para uma empresa e mandou outro documento para outra empresa, porque tem etapas diferentes. E aí não dá para ter um valor médio, né? A gente às vezes, o documento atualizou no meio do caminho, ele tinha um documento mais atualizado e mandou um outro documento para a empresa. Então, é importante que os orçamentos estejam alinhados, tá? E aí, lá no cronograma físico-financeiro, o cronograma ele vai falar em qual momento, né, ele vai, cada etapa ela vai acontecer, tá? Como a gente comentou, os projetos de restauração ecológica, ele tem que ter no mínimo 3 anos. Então, o exemplo que eu trouxe aí, eu coloquei um projeto de 4 anos, tá? Então, lá em cima, lá no Realizar-se em, você tem a opção ali de selecionar o que vai corresponder cada célula, né? Cada uma dessas colunas aí, ó, a 1, 2, 3, 4, 5, que é de 1 até 12. Vocês não podem adicionar colunas nessa planilha. Então, se o projeto ele é de 1 ano, você vai selecionar lá em cima meses, e aí cada coluna dessa vai corresponder a 1 mês, o projeto vai ter 1 ano. Se o projeto for 2 anos, você vai colocar bimestres, e você permanece com as 12 colunas ali, e cada quadradinho desse vai representar 2 meses. Nesse caso aqui, a gente está falando de um projeto de 4 anos, você mantém as colunas e colocamos ali quadrimestre, tá? Então, é também um exemplo, tá, gente? Só um exemplo de preenchimento, não necessariamente as etapas têm que seguir esse tempo aí que eu coloquei. Então, na pré-implantação, eu coloquei lá 20 mil, que é o valor que está lá na planilha de orçamento para essa etapa de pré-implantação. Então, eu coloquei 20 mil no primeiro quadrimestre e marquei um xizinho no primeiro ali, por quê? Eu vou pagar, eu vou ter um valor a ser pago nesse primeiro quadrimestre de 20 mil reais, e aquela etapa vai ser executada nesse primeiro quadrimestre. A linha verde, né, que é onde a gente vai colocar o xizinho, é o cronograma físico, e os valores em cima é o cronograma financeiro. Então, vocês vão ver que lá na parte de monitoramento, vocês vão entender a parte, né, da correlação cronograma físico-financeiro. Então, assim, sucessivamente, a gente vai para a placa de obra. Eu estou pressupondo que vai instalar as placas, né, nos primeiros 4 meses. Coloquei 2 mil reais das placas. A implantação vai acontecer a partir do 4º mês, né, que é no segundo quadrimestre, 40 mil. A manutenção a partir do 3º quadrimestre. E o monitoramento, ele vai acontecer, tem que ser no mínimo 3 anos. Então, eu coloquei lá por no mínimo 9 quadrimestres, tá? Só que vocês vão ver aí que eu marquei mais xizinho embaixo do que eu coloquei dinheiro em cima. Não tem problema. Porque o que eu estou dizendo aí? Eu estou dizendo que o monitoramento ele vai acontecer em todos esses quadrimestres, do 3º até o 11º quadrimestre, mas o meu desembolso financeiro, eu vou precisar de recurso lá no 6º quadrimestre de 200 mil reais e vou precisar de recurso no 11º quadrimestre de 200 mil reais. E da onde vem isso, né? Vem da forma que vocês vão pagar a empresa. Então, aí vai depender do que vocês escreverem no projeto, na metodologia, lá no pagamento no item de produtos. O que vocês têm que pensarem não pode colocar todo o valor do projeto lá no final, porque senão a empresa não consegue ter recurso para executar aquele projeto. Então, vocês têm que pensar num projeto de restauração ecológica, pensar em alguns, por exemplo, alguns relatórios parciais que a empresa tem que te entregar, porque são 3 anos de monitoramento. Ela não vai ficar 3 anos sem receber, você tem que quebrar esse pagamento conforme ela vai entregando. Então, você pode pensar em relatórios de medição, né, em relatórios parciais a cada 6 meses, eu não sei. Aí, o pessoal que é da área mais de restauração ecológica tem que pensar um pouquinho. As empresas, muitas vezes, elas até indicam nos orçamentos a forma de recebimento que elas trabalham. E aí, vocês podem pensar num cronograma físico mais adequado daquilo que elas colocaram lá. Cada 6 meses, você faz um pagamento para a empresa. Então, isso vocês precisam pensar na hora de elaborar, tá? Então, não necessariamente o cronograma físico ele corresponde ao cronograma
financeiro, tá? E aí, por último, coloquei lá a etapa dos proprietários, como no último quadrimestre, R$ 20.000. Aí desce um pouco, Lari. Isso aí, que eu coloquei das parcelas. Então, por que é importante vocês pensarem no desembolso, né? Como vocês vão pagar o executor, para que vocês recebam a parcela do FEIDRO conforme o valor que você tem que pagar para a empresa, né? Esse exemplo de primeira parcela, segunda parcela que eu coloquei embaixo, ele não faz parte do modelo do cronograma, mas eu coloquei para exemplificar, tá? Então, o FEIDRO ele estabelece valores de quantidade de parcelas conforme o valor do projeto. Então, projetos até R$ 500.000, o Luiz ele vai te liberar 2 parcelas. Projetos a partir de 500.000 até 10 milhões, se eu não me engano, são 3 parcelas. Então, esse projeto aí, a gente deu exemplo que ele custa 522 mil. Então, o agente técnico vai te liberar 3 parcelas, tá? Então, aí, ó, quando o Luiz vai analisar lá, ele pode pensar, bom, a primeira parcela ele vai executar aquela parte de pré-implantação, da placa de obra e o outro item ali. Então, a primeira parcela eu vou liberar de 102 mil, a segunda parcela eu vou liberar de 200 mil e a terceira parcela de 220 mil. Então, por exemplo, você vai pagar a placa de obra, você vai pagar a pré-implantação e você vai pagar a etapa lá do pré-monitoramento com essa primeira parcela de 102 mil quando que você receber. Você executou essa parte, você vai prestar contas desses 102 mil reais e pedir mais 200 mil da segunda parcela, executar a próxima etapa, prestar contas e pedir a liberação da terceira e última parcela, tá? Então, o cronograma físico-financeiro ele tem que estar alinhado com o que você está prevendo de pagamento para o executor. Já aconteceu, eu a gente é tomadora de projeto, né? De o valor ter sido reajustado na planilha, não prestou atenção ali, eu não tinha o valor total para pagar o executor, porque o valor da etapa não estava correto ali, não estava certinho. E aí o manual do FEIDRO estabelece o seguinte: você tem que prestar contas de, no mínimo, 80% do valor da parcela, tá? Então, se a sua última parcela foi 200 mil, falando da segunda ali, você tem que prestar contas de, no mínimo, 160 mil reais, para você pedir mais os seus 220 mil. Então, tem que casar esses pagamentos com o executor com os valores das parcelas que você vai receber, tá? Isso pode ser ajustado? Pode também. Tive um projeto agora recente que eu precisei fazer o equilíbrio econômico do financeiro do contrato, porque passou 12 meses, o cronograma já era mais de 12 meses, e fazer o equilíbrio econômico financeiro. Me deu um valor a mais que não estava quando o agente técnico me liberou. Aí o que eu fiz? Mandei o ofício lá para o Luiz. Olha, passou 12 meses do contrato, precisou fazer o equilíbrio econômico, que eu já tinha previsto no contrato lá atrás, um valor para fazer esse equilíbrio econômico financeiro, e eu preciso de mais 48 mil reais para poder pagar o executor. Ok, já estava previsto, tem justificativa, estava previsto no contrato, aí ele ajustou o valor da minha última parcela, que seria, vamos supor, 220 mil, aí ele me liberou 268 mil, porque eu precisava de mais 48 mil reais, que já estava previsto no contrato lá atrás. Bem lembrado, que eu não coloquei na planilha de orçamento, essa história do reajuste. Vocês podem também colocar na planilha de orçamento, gente, uma previsão de valor de reajuste contratual com os executores. Nos contratos hoje, principalmente quando eu não sei se sociedade civil, Luiz, se tem isso, se você souber, depois você me fala, mas quando é administração do Estado e município, os contratos, eles precisam, quando é mais de 12 meses, você precisa fazer o reajuste do valor do contrato. Isso é obrigatório, né? Vem lá do Tribunal de Contas essa recomendação. Então, se o seu projeto com o executor ele já vai passar de um ano, você já pode prever um valor ali. O manual coloca uma média de 5%, tá? Então, é uma gordura, vamos dizer, que você já prevê no contrato FEIDRO, caso você precise fazer o equilíbrio econômico financeiro do contrato junto com o executor, tá? Então, nesse caso aí, ó, 522 mil, vocês poderiam prever o quê? 25 mil reais, mais ou menos. Aí vocês podem até colocar uma linha ali na planilha de orçamento, acrescentar uma etapa, em vez de 6 ali que parou, você pode colocar lá 7, previsão de reajuste contratual. Coloca lá um valor de 5% em cima do valor do contrato, tá? Isso é permitido. É uma gordura que você tem
porque você já tem a certeza que, já que é um projeto de mais de 12 meses, que você vai precisar fazer o equilíbrio econômico do contrato junto ao executor. Sociedade civil tem isso também? Depende do que ele vai licitar. Tá. Mas pode acontecer. O ideal é tirar dúvida antes, porque são situações muito particulares. Na dúvida, já pode prever o valor ali de previsão de reajuste contratual de 5% dentro do valor do projeto, tá? Isso estou falando para projetos que vão ultrapassar 12 meses junto ao executor, tá? Isso é normal. E aí tem algumas dicas da planilha de orçamento, que vocês não acrescentar coluna, tá? A linha vocês podem acrescentar, mas não acrescenta coluna, não muda a formatação da planilha, você vai colocando os valores, ela já preenche automaticamente, já tem fórmula, porque na hora que você for subir a planilha dentro do sistema do FEIDRO, ele precisa estar desse jeitinho aí, porque senão o sistema não vai ler a planilha, tá? Casa decimal, usar no máximo 2. Então, se você ficar colocando as fórmulas, se você fizer, por exemplo, pegar o valor e fazer divisão aí na planilha, vai dar dízima periódica, depois o valor não vai bater no final. Então, coloca o valor. E aí, gente, não precisa entrar no. Porque, como eu falei, é uma previsão de valores. Vocês precisam justificar se o valor está coerente com o valor de mercado. Na hora que você fez, vamos supor, se você fez a média das 3 empresas, e na média ela vai dar uma dízima periódica, coloca o valor, coloca uma previsão lá, 10.050 reais. Se deu 10.049,99, não tem problema. Coloca 10 mil, né, arredonda, tá? Com 2 casas decimais. Luiz não vai ficar contando, né, os milímetros do centavo ali na média, por exemplo, né? Só na Tá? licitação. Na licitação é outra coisa. Aí o valor tem que bater, porque é o valor que você fechou com o contrato, com o executor, você tem que pagar aquele valor para ele. Mas na hora de montar a planilha, né, uma média de valor, tá? Esses arredondamentos, assim, é o que eu tô falando, você não vai dobrar o valor de 10 para 20 mil, tô falando arredondamento, tá? E aí, então, não façam as fórmulas direto nessa planilha, coloque o valor. Isso aí, em valor médio, sempre dá problema. Porque você faz valor médio, aí vai dar dízima periódica, no final o valor não bate, e aí você fica brigando por centavos, entendeu? No final, porque você faz a planilha, na hora que sobe no sistema dá outro problema, enfim. Então, é essa dica aí como sugestão. Larissa, tem mais alguma dica sobre isso? Planilha, cronograma, Luiz, que acompanha mais. Tá ligado? Tá. Bom, no cronograma, é importante, quando você for pensar na forma que você vai pagar o seu executor, se você tiver contrapartida, nunca pensar em uma parcela só com contrapartida, porque não é aceito. Toda parcela precisa ter um valor FEIDRO atrelado, né? Às vezes a gente pega, lógico, não do Alto Tietê, mas de outros comitês, eu acho que eu vou comprar tudo que eu preciso aqui no primeiro mês e depois eu vou colocar só o monitoramento durante mais 23 meses. Só que o monitoramento é meu próprio corpo técnico, é a contrapartida, entendeu? A gente tem que pedir para reestruturar a planilha inteira, porque o empreendimento prevê que vai ser em 3 parcelas, não é um bem indivisível. O que é um bem indivisível? Por exemplo, quando a gente financia empreendimentos para a polícia, compra e adaptação de veículo, é um bem indivisível, a gente paga de uma vez, né? E depois o monitoramento ali das áreas ambientais aí são feitas durante o empreendimento, né? Uma parcela só. Mas se ele não é um bem indivisível, nunca prevê uma parcela só com contrapartida, tá? Porque dá um trabalhão para o próprio tomador para corrigir depois. Outra questão é que o FEIDRO não reembolsa valor, né? Então, se você comprar alguma coisa com o seu recurso, porque precisei pagar porque não tinha parcela, o FEIDRO não reembolsará esse valor. Ele só você tem que fazer a compra depois da parcela liberada. Então, você corre o risco de ter que assumir esse custo. Bem lembrado, Laura. Por exemplo, é aquilo que eu comentei, não fez a divisão das parcelas e das etapas, né, correta. Aí você tem a parcela de 102 mil, só que o valor é 150 mil. Você não pode pagar 150, eu vou pegar os 50 mil do seu recurso, entendeu? E na próxima parcela pedir o reembolso para o FEIDRO. Por isso que você tem que pensar, quando for fazer o cronograma, esses valores para serem pagos para o executor, tá? Não pode. E outra coisa, né? Pagar também antes do agente técnico liberar a parcela também. Às vezes já aconteceu de tomador
não ter mandado a licitação para o agente técnico analisar, né? Porque vocês vão fazer a licitação, manda para o agente técnico. Antes do agente técnico liberar a licitação, ele foi lá, contratou, emitiu ordem de serviço, contratou o executor, pagou com dinheiro próprio e aí depois ele pediu reembolso. Dançou. Porque se você tem recurso para pagar o executor, você não precisa do financiamento. O valor FEIDRO é movimentado pela conta aberta para isso. O valor de contrapartida é movimentado pela conta pessoal do tomador, né? Isso é uma distinção que precisa ser feita sempre para não dar confusão entre valores FEIDRO e contrapartida na prestação de contas. Outra coisa, Luiz, que eu lembrei, o que acontece? Quando vocês assinam um contrato com o FEIDRO, é aberta uma conta corrente específica para esse projeto. Então, os valores das parcelas serão depositadas lá. Por isso que o Luiz falou, você não pode misturar. Então, o que é contrapartida, 10 mil o que é FEIDRO, você vai pagar com o dinheiro do FEIDRO. 10 mil do FEIDRO, você vai tirar 10 mil dessa conta. R$1.000 de contrapartida, você vai pagar da conta do tomador lá, com o dinheiro da prefeitura, da instituição, você vai pagar, tá? E não pode... lembrei um negócio, já fugiu aqui. Utilizar o valor do rendimento da conta. Rendimento, isso, boa. Obrigada, Luiz. Esse dinheiro, ele fica rendendo na conta, tá? Então, esse 100 mil ficou lá 2 meses, até você pagar o executor, ele teve um rendimento de R$1.000, por exemplo. Esse rendimento não pode ser utilizado dentro do projeto. No final, ele tem que ser devolvido para o fundo. O tomador se enrola também com isso. Usa o dinheiro do rendimento, faz uma bagunça danada lá, usa para valor dentro do projeto mesmo e dá problema depois, porque no final todo esse rendimento tem que ter sido devolvido para o fundo. Como é que você sabe isso? Porque você sabe quanto que você contratou o executor. Se você recebeu 102 mil de parcela, você tem que pagar para ele 102 mil. Se no final do projeto sobrou na sua conta R$1.000, é o que você tem que devolver para o FEIDRO, entendeu? E assim, gente, eu sou tomadora de projeto, o tomador tem organização, tá? Eu falo porque a gente tem experiência dos dois lados. A gente auxilia vocês e eu também sou tomadora de projeto. Recentemente, a gente foi tomador de 4 projetos. Eu nunca tive problema com prestação de contas, claro, fácil, porque a gente está aqui, né? Mas assim, você tem organização da nota, do valor, não tem o que se enrolar. Aí é que o projeto tem muito tomador, muito projeto, aí eles enrolam tudo, mistura, tem projeto que tem mais de um, tem tomador que tem mais de um projeto, aí mistura as contas, sabe? Aí assim, às vezes é o mesmo executor de obra. A obra acontece muito isso em prefeitura. Às vezes ele tem 2 obras rolando com dinheiro do FEIDRO. Aí ele pede para o executor emitir uma única nota fiscal de projetos diferentes. Ah, não, mas é dinheiro do FEIDRO? Não, você vai ter uma conta do projeto de restauração e você vai ter uma conta da obra de drenagem. A obra de drenagem você vai pagar com dinheiro da obra de drenagem e a obra de restauração você vai pagar com dinheiro de restauração. São objetos diferentes, entendeu? Então, não pode misturar. Isso, principalmente quem é prefeitura que tem mais de um projeto em andamento, que eu já vi, teve um tomador recente que se enrolou por conta disso, de pedir para o tomador emitir uma única nota fiscal de 2 obras completamente diferentes, entendeu? Então, não misturem. Dinheiro dentro da conta daquele projeto é para executar aquele projeto. Tá? E é conta exclusiva do projeto. Sim. Não pode movimentar para nenhuma outra finalidade.